doente. E o Carlos é assim, ele quer que todo mundo seja bichinho dele, né? Mas o que acontece? O Negão Narrador falou que tá todo mundo rindo dele desde ontem, né? Porque eu tava no ônibus, mas vocês acham que eu vou atrás de um homem, né? Não, eu prefiro ir atrás de uma mulher doente, que gosta de mim, né? Ou, ou que ela só é doente, né? Fiote, eu acho que eu vou começar amanhã, Fiote. Não tô legal, não. Que é só doente. E eu fui lá tentar socorrer ela. Ela surtou, ela ficou gritando. Ela delirou, depois ela me chamou novamente. Na live, ela tava gritando, né? Ela mora no primeiro andar, né? E ela passou o endereço dela aqui, né? Aqui, passou comigo em outro lugar também, né? E... né? Ela me passou todos os dados dela. A Débora é doente, doente. Passou... É que eu depositava dinheiro para ela. A Débora me pegou, acho que foi uns 4, 5 mil reais meu, né? Mas ela, em vez de ela juntar dinheiro, ela queimou todo o dinheiro, né? E a Débora, como ela é paranoica, né, eu piorei a paranoia dela. Né? Mas ela, como fala, ela vive me desprezando porque ela quer viver sempre na noia, sempre delirando, né? E aí, voltando à questão aqui, eu estava falando sobre o Carlos ele é muito fácil de manipular, né? Basta saber, basta o quê, né? O Carlos, ele tem paranoia, psicose, bipolaridade, esquizofrenia, psicopatia e transtorno de personalidade. Ou seja, o Carlos ele está sempre sofrendo, né? E ele precisa encontrar alguém para ser bode expiatório do sofrimento dele. Então, pro Carlos ele, como fala, pro Carlos ele fazer maldade com alguém, basta ele ver alguma coisa e ele ficar preso naquilo, e aquilo ali tem uma relação dentro da visão distorcida da realidade dele, né? Então ele vai começar a perseguir. E para você fazer ele cair em armadilha, você sempre tem que falar que você pode mais que ele, ou que você é melhor do que ele, ou fazer uma cara feia assim. É sempre, como fala, tirar onda, né? E aí ele vai surtar, ele vai delirar, ele vai ficar babando. E aí ele vai ficar sendo a piada na internet. E é fácil de brincar com ele. O Negão Narrador mesmo vive brincando com ele, ele vive surtando, vive caindo no surto. Ele vive fingindo que ele não tá surtando. Até mesmo o dia lá que o Negão Narrador soltou lá o funk dele lá, ele começou a me atacar para o pessoal esquecer de atacar ele e ficar me atacando, mas não tem graça. Tudo que ele faz de mim é repetitivo, né? E aí a Débora em si, né? Eu não tenho nenhum plano contra ela. O que eu poderia fazer? Eu poderia ficar xingando a Débora aqui para ela ficar igual um cachorro, né? E piorar o surto dela. Ou me afastar totalmente dela, né? Porque ela é totalmente doente. E por isso que eu vou me afastar da internet. Tem pessoas legais aqui, cada um tem o seu dom. Tem pessoas aqui que são falsas, são dissimuladas, são pessoas que sempre colocam suas ambições acima da verdade, são pessoas materialistas. Então, de todo esse mundo na internet, salvo algumas pessoas que eu tenho contato, né? Ou algumas pessoas que me admiram. A grande maioria aqui é tudo esquizoafetivo, né? Que fica no chat comentando e perseguindo todo mundo aqui. Existem algumas pessoas boas e existem pessoas falsas, né, que não têm argumento, não têm conteúdo. E existem pessoas que são sua amiga, são sinceras, te ajudam, te apoiam, te entendem ou não te entendem, mas querem te entender, né? A vida é uma bagagem, né? E cada um carrega a sua própria bagagem. Então, eu tenho que colocar tudo na balança. Eu perdi a vontade de falar na internet com a Débora. E eu perdi o prazer total de fazer vídeos. A Débora, ela vai continuar surtando, ela vai continuar alimentando o surto dela, eu poderia ficar humilhando ela, né?
humilhar ela mesmo para valer, mas ficar humilhando uma mulher doente, aí sim vocês poderiam dizer que eu sou doente mental, né? E, e ela vai ficar lá com o dinheiro dela, lá que o dinheiro dela não salva, ela fica trancada lá. Ela tava atrás da janela tremendo, bicho. Tava tremendo. Sei lá, eu acho que ela tava até se mijando atrás da janela, ela tava tremendo segurando a janela lá, né? A janela fica bem de frente, eu fiquei sentado bem de frente à janela da casa dela. Ela tremendo, tremendo, tremendo e gritando, 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 gritando em surto, né? E os caras assim, ai, pelo amor de Deus, ele vai tirar essa débil mental daqui, né? Obrigado, amigo. E olha, ela mora, tipo, o que é legal onde que ela mora é que o Rio de Janeiro é um estado muito mal planejado, cheio de roubo, né? O que é legal na onde ela mora nóia, mora mendigo, mora rico, mora todo mundo ali. Ali onde ela mora é uma boca de lixo, né? Mas é uma boca de lixo aonde que todo mundo se respeita. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo tem a boca de lixo que todo mundo se odeia, tem o bairro nobre que todo mundo se odeia, ninguém se mistura. Lá no Rio é todo mundo misturado. A polícia lá é bandido, o bandido lá é cidadão de bem, olha que loucura. É, Vem os policiais conversar comigo e tal, porque achou estranho, né? Eu sentado lá, eu veio trocar ideia e tal, eu falei assim, eu sou psicanalista, tem uma moça que me ajudou a me formar em psicanálise, e eu não sabia que ela tinha transtorno bipolar. Ai, nossa, amigo, quem tem transtorno bipolar é difícil. Tem hora que a pessoa tá do teu lado, tem hora que a pessoa tá distante. Eu olhei assim, caramba, os caras falam desse jeito. Carioquês tem papo cabeça, né? Mas todo carioca que eu conheço, eles são de falar isso aqui, eles são mais ou menos igual eu, né? Eles são uns baianos mais acelerados, vamos dizer assim, né? E lá no Rio os caras não têm cobiça. Aqui não, aqui é cheio de cobiça. Mas infelizmente lá no Rio tem empresários que são cheios de ganância, os criminosos são cheios de ganância, os políticos são cheios de ganância. Mas o resto, você percebe que todo carioca tá todos dentro de um caldeirão, o caldeirão tá pegando fogo e eles não sabem o que fazer, né? E eles estão lutando para ver se eles conseguem mudar a vida deles, né? Achei isso muito interessante lá no Rio de Janeiro, né? Eu, se eu abrisse mão desse espírito paulistano, eu ia morar lá no Rio, lá, eu ia arrumar uma casa, não em favela, né? Mas num lugar meia boca, né? Igual da Débora, porque aqui onde eu moro aqui só mora português com dinheiro, né? Eu sou o único pobre aqui do bairro, vamos dizer assim. Eu ia morar no Rio, e ia tentar me desintoxicar de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, todo mundo é preocupado, todo mundo é com medo, preocupado, com medo, e todo mundo é adorador de dinheiro aqui em São Paulo, né? São Paulo é um lixo, né? São Paulo é um lixo, São Paulo é uma favela de monstros, né? Se fosse uma favela de pessoas boas é uma coisa, mas é uma favela de monstros, né? E aí o que acontece? A Débora mora num lugar excelente, né? É meia boca, mas é um lugar excelente, né? Ela vive surtando o tempo inteiro lá, trancada dentro do apartamento, delirando. E como fala, tudo que aconteceu fez ela piorar mentalmente. E eu não quero ficar alimentando o surto mental dela. Ela vai ficar atrás de vocês, perseguindo vocês, vai ficar perseguindo um monte de gente. E eu acredito que ela vai virar stalker nesses anos, né? Vai ficar perseguindo, xingando, ofendendo. Já vi ela fazendo maldade comigo, já vi ela fazendo maldade com vocês. E quando ela tá muito retardada, ela faz maldade. E quando ela tá um pouquinho melhor da cabeça, ela é cruel, né? Mas ela é cruel com quem é bom, ela não é cruel com quem é ruim. Eu sou cruel com quem é ruim, né? Ah, ah, e o que acontece? Eu, em toda a minha vida, eu sempre fui muito 5 minutos. Eu conheci uma moça, a moça me desapontou, é pé na bunda, né? Tanto que o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos chocando a Gabriela. Gabriela
me enfrentou, realmente me enfrentou, me humilhou, eu cheguei e mandei o papo reto para ela e para a mãe dela. Ela desencantou, porque o que acontece? A mãe da Gabriela trata ela como lixo, né? A Gabriela não teve família, a Gabriela é tratada como uma mulher negra, né? E se comporta como uma mulher negra, né? Infelizmente, né, as mulheres negras não deveriam se comportar assim, mas não é a maioria. Algumas que são assim, né? E a Débora desencantou. E aí ela tá chorando, desesperada por minha causa, mas eu quero que ela se foda, né? E aí eu cheguei nela, já cheguei humilhando. Eu tava no Rio esses dias, né? Ela sabe que ela me stalkeia aqui na internet, a Gabriela tem problema da cabeça também, desconfio. Ou a Gabriela é borderline, porque a mãe dela hoje em dia é muito dela, né? E aí eu falei que fui na Débora lá e falei pra Débora morrer com o dinheiro dela, né? E tal, e falei assim pra Gabriela, então, Gabriela, mas a Gabriela tá cortando a conversa, né? E a Gabriela tá falando que eu sou o homem dela. Por quê? Porque eu humilhei ela, pus ela no lugar dela, mandei a real dela, e aí ela quer que eu seja o homem dela. Mas por que eu vou ser homem dela? Como é que eu vou ser homem da Gabriela se ela transou com Deus e o mundo? Não tem mais graça, né? Tem mais graça se ela já é puta assim. Imagine no dia que eu não comprar a roupa dela ou tiver de mau humor ou não tiver com vontade de transar com ela. Ela vai arrumar desculpa para dar para todo mundo, não tem prazer nenhum, é um lixo. Né? A Gabriela é um lixo, né? Não é uma mulher que viveu uma história com o marido, e o marido alcoólatra, homossexual, batia nela e tal. Saia dando sem lenço, sem documento e tal. Então, a Gabriela é um vira-lata, né? Então, eu não quero saber dela, né? E todo mundo aqui, todos os meus amigos falaram, Thiago, olha, arruma uma outra mulher, né? Etc. Eu falei assim, eu vou arrumar sim, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o vínculo com a Débora, né? Eu preciso cortar o vínculo com a Débora, né? E a Débora, ela vai ficar anos perseguindo todo mundo aqui na internet, então é hora de me despedir da internet. Por quê? Porque além dela ser bipolar e ela ter mais de 1 bilhão de palavras, ela tem estudo, ela é inteligente, ela é educada, ela sabe enrolar, mas às vezes eu vejo que ela está em surto, às vezes eu vejo que ela está consciente e tal. Então, eu não consigo. E o que acontece? Eu fui criado de uma forma que meu jugo não dobra. A Débora me irrita, me dá vontade de pegar e esganar ela, né? Eu não tenho paciência, né? E a Débora está muito doente, né? Com certeza ela vai. Vou encontrar ela morta lá no apartamento dela a qualquer hora, né? Ela precisa de ajuda. Mas eu não sou parente dela, então não tem como arrastar ela, né, daquele apartamento dela surtando. E ninguém aguenta ela, né? Ela tá igual a Pati louca lá, né? É triste de saber disso, muito triste. E as pessoas não são acostumadas a lidar com pessoas doentes porque a pessoa tem personalidade, tem a vida dela, e a pessoa nunca conviveu com quem é doente. E quando você convive com uma pessoa doente, você também fica doente, né? Tanto que eu sou neurótico. E as pessoas não têm conhecimento, não têm nem instrução médica, né? Eu tenho instrução médica, a Débora tem instrução médica, né? Mas a Débora, o caso dela é sanatório, né? O caso dela é sanatório, né? Eu tinha até medo de trazer ela para cá ou levar ela para outro lugar, por quê? Porque ela podia matar esse cachorro, né? Ou esse cachorro podia matar ela, que ela podia surtar. Ela poderia fazer merda, né? A qualquer momento ela poderia fazer merda. Então era muita responsabilidade, né? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu achei muito legal, eu estava andando no Matagal, você vê barraco, você vê mansão, você vê casa, você vê pessoas que produzem o próprio alimento, você vê pessoas que vendem o alimento para os outros. Então, e essas pessoas, elas têm uma vida tranquila. Então, o que acontece? Eu vou vender essa merda aqui. Eu perdi muito tempo aqui, né? Tem a história da minha mãe, mas quando eu morrer, acabou, né? Só eu lembro da minha mãe, mais ninguém.
né? Então, eu tenho que não